E aí, turminha, bora para mais uma aulinha? Hoje ensinarei como fazer multiplicação com números decimais, que são aqueles números que têm vírgula. Além disso, darei algumas dicas para resolver uma multiplicação sem a necessidade de fazer uma multiplicação, apenas deslocando a vírgula. Então, bora para os exercícios. Questão número 1. 1,25 vezes 5. Como que você faz uma multiplicação com números decimais? A princípio, esquece da vírgula, deixa ela só para o resultado. Faça a multiplicação como se fosse com números inteiros. 1,25, pense que é 125. Aí ficaria 125 vezes 5. Caso você tenha alguma dúvida em multiplicação com números inteiros, assista a aula anterior que eu expliquei detalhadamente. Como que a gente faz uma multiplicação? Pegamos todos os algarismos que estão aqui embaixo e multiplicamos por todos que estão aqui em cima. Então, vai ficar dessa forma. 5 vezes 5 é igual a 25. Deixo o último algarismo e subo na coluninha do lado o que sobrou. 2 com 5 forma 25. 5 vezes 2 é igual a 10. Aí você vai somar o resultado da multiplicação com o número que você subiu. 5 vezes 2 é igual a 10. Mais 2, 12. Deixo o último algarismo e subo o que sobrou. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 1 é igual a 6. Agora temos que colocar a vírgula no resultado. Como que a gente faz isso? Temos que analisar na multiplicação a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. O número 1,25 tem quantos algarismos depois da vírgula, à direita da vírgula? Ele tem 2 algarismos. Vou colocar essa quantidade aqui do lado. E o número 5 tem quantos algarismos depois da vírgula? Ele não tem vírgula. Isso quer dizer que ele não tem nenhum algarismo depois da vírgula. Então, vou somar com 0. No total, eu vou ter quantos algarismos depois da vírgula? 2 mais 0 é igual a 2. Isso quer dizer que, no resultado, eu tenho que deixar 2 algarismos para depois da vírgula. A resposta da questão número 1 é 6 inteiros e 25 centésimos. Como que você lê o número decimal? Vou colocar aqui as ordens para facilitar. Antes da vírgula a gente tem a unidade, depois da vírgula, décimo, depois centésimo. Você vai ler o número completo que está antes da vírgula, que representa a parte inteira do número. Neste caso, a gente só tem o número 6. E no finalzinho do nome do número, você vai colocar a palavra inteiros. Então, vai ficar 6 inteiros e agora você lê a parte decimal, o número completo. Aqui temos o 25 e vai colocar o nome da última ordem. O número 5 representa a ordem dos centésimos. Então, o nome do número será 6 inteiros e 25 centésimos. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. 6,4 vezes 3,6. A princípio, esquece da vírgula. Pensa que você está multiplicando 64 por 36. Como que a gente faz a multiplicação? Pegamos todos os algarismos que estão aqui embaixo e multiplicamos por todos que estão aqui em cima. Então, a gente começa pelo que está mais à direita, que é o número 6. Então, vai ficar 6 vezes 4 é igual a 24. Eu deixo o último algarismo e subo outro. 6 vezes 6 é igual a 36. E eu somo com o número que eu subi. 36 mais 2 dá 38. Para colocar as respostas da multiplicação do segundo algarismo, temos que pular um espacinho aqui. Para facilitar, eu gosto de desenhar alguns degraus. Então, as respostas da multiplicação do primeiro algarismo estão no primeiro degrau. Do segundo algarismo estarão no segundo degrau.
Se tivesse um terceiro algarismo aqui embaixo, eu desenharia um terceiro degrau e assim por diante. Vou apagar o elevado da multiplicação anterior para não ter confusão. Vamos fazer aqui. 3 vezes 4 é igual a 12. Vou deixar o último algarismo e subir o que sobrou. 3 vezes 6 é igual a 18. Mais 1 é igual a 19. Depois que eu acabei as multiplicações, eu vou somar os resultados. 4 mais nada dá 4. 8 mais 2 dá 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 9, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Por fim, temos que colocar a vírgula. Nesta multiplicação, temos quantos algarismos depois da vírgula? 6,4. Ele tem um algarismo depois da vírgula. Vou colocar aqui do lado. E 3,6 tem também um algarismo depois da vírgula. Então, no total, quantos algarismos depois da vírgula tem nesta multiplicação? 1 mais 1 é igual a 2. Então, na resposta, a gente tem que deixar 2 algarismos para depois da vírgula. Então, ela ficará bem aqui. 23,04 tem 2 algarismos depois da vírgula. O nome deste resultado é 23 inteiros e 4 centésimos. Questão número 3. 1,6 vezes 2,475. Eu recomendo que você coloque o número que tenha mais algarismos em cima e o que tem menos na parte de baixo, porque dessa forma você fará menos contas. A princípio, esquece da vírgula. Faça a multiplicação sem pensar nela. Vai ficar 2.475 vezes 16. Primeiro a gente pega o 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Deixo o 0 e subo 3. 6 vezes 7 é igual a 42. Mais 3 é igual a 45. Deixo o 5 e subo 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Mais 4, 28. Deixo 8 e subo 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Mais 2 é igual a 14. As respostas do primeiro algarismo eu deixarei no primeiro degrau e do segundo eu deixarei no segundo degrau. Apagarei os números que foram elevados para não ter confusão. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 2 dá 2. Vou somar os resultados. 0 mais nada dá 0. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 7, 16. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 4, 9. 1 mais 2, 3. Quantos algarismos depois da vírgula temos nesta multiplicação? O número que está em cima tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, 3. E o que está embaixo tem apenas um único algarismo depois da vírgula. Então, vou somar com 1. 3 mais 1 dá 4. No total, temos 4 algarismos depois da vírgula. A resposta tem que deixar 4 algarismos depois da vírgula. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que zeros à direita da parte decimal são desconsiderados? Aqui a gente também pode desconsiderar. Ó, temos zeros à direita da parte decimal, que é depois da vírgula. Então, eles são desconsiderados.
O nome deste número será 3 inteiros e 96 centésimos. Nas questões 4, 5 e 6, ensinarei outra forma de como calcular uma multiplicação com números decimais. Só que este método só funciona se você tiver na multiplicação potências de base 10. O que são potências de base 10? É um número em que na extremidade dele temos o algarismo 1 e o restante dos algarismos são todos iguais a zero. Então você pode encontrar dessa forma. Você pode ter o 10, o 100, o 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Repare que o algarismo 1 está na extremidade e os outros algarismos são todos iguais a zero. Isto é uma potência de base 10. Você pode ter o contrário também. Por exemplo, você tiver o número 0,001. O algarismo 1 está mais à direita e os outros algarismos são todos iguais a zero. Isso daqui também é uma potência de base 10. Questão número 4. 4,56 vezes 10. Vou escrever o número decimal aqui embaixo. 4,56. Este número está multiplicando uma potência de base 10, em que o zero está à direita do 1. Então, teremos que deslocar a vírgula para a direita. E quantas casinhas a gente vai deslocar? Tem que ser a mesma quantidade de zeros que tem na potência de base 10. Neste caso, tem apenas um único zero. Então, deslocarei a vírgula uma única casinha. Então, o resultado desta multiplicação vai ser 4, 5,6. Desloquei a vírgula uma única casinha para a direita. Questão número 5. 0,365 vezes 100. Vou escrever o número decimal aqui embaixo. 0,365. Ele está multiplicando uma potência de base 10, em que os zeros estão à direita do algarismo 1. Então, a vírgula será deslocada para a direita. Quantas casinhas ela será deslocada para a direita? Vai ser a mesma quantidade de zeros da potência de base 10. Aqui temos 2 zeros, ela será deslocada 2 casinhas. Então, aqui eu desloquei uma, desloquei 2. Ela vai ficar entre o 6 e o 5. Então, a resposta vai ser o quê? 0,36,5. Zeros à esquerda da parte inteira ou à direita da parte decimal são desconsiderados. Então, a gente pode desconsiderar esse zero. Então, a resposta será 36 inteiros e 5 décimos. Se você quiser fazer a multiplicação entre estes números, fique à vontade, o resultado será o mesmo. Questão número 6. 6,78 vezes 1000. Vou escrever o número decimal, 6,78. O número 1000 tem 3 zeros à direita do algarismo 1. Então, vou deslocar a vírgula para a direita 3 casinhas. Em alguns casos, para fazer o deslocamento da vírgula, você terá que acrescentar zeros à direita da parte decimal e à esquerda da parte inteira. Isto não influenciará no resultado. Você pode colocar estes zeros em todos os exercícios. No resultado, você desconsidera os que estiverem em excesso, como eu fiz no exercício anterior. Vou acrescentar 2 zeros à direita da parte decimal e 2 zeros à esquerda da parte inteira. Você pode colocar quantos zeros você quiser. O deslocamento da vírgula será para a direita e eu vou deslocar 3 casinhas, porque a potência de base 10 tem 3 zeros à direita do algarismo 1. Vamos deslocar a vírgula. Ela vai andar 1, 2, 3 casinhas. Vou reescrever este número decimal. Então, aqui a gente tem 0, 0, 6, 7, 8,
0, e a vírgula ficou entre esses dois zeros. Então, vai ficar vírgula e um zero. Lembra no começo do exercício que eu falei que ia desconsiderar os zeros que estivessem em excesso? Vou fazer isso agora. Temos dois zeros à esquerda da parte inteira e também temos um zero à direita da parte decimal, que é depois da vírgula. Repare que não era necessário colocar estes zeros antes do número 6, que é a parte inteira. E mesmo colocando eles, não alterou o resultado. Você pode colocar quantos zeros você quiser à esquerda da parte inteira ou à direita da parte decimal, depois da vírgula. Aí, no final, você faz da mesma forma que eu fiz. Desconsiderei os zeros que estão à esquerda da parte inteira e os zeros que estão à direita da parte decimal. A resposta da questão número 6 é 6.780. Nas questões 7, 8 e 9, faremos algo parecido com as questões anteriores. A única diferença é que a potência de base 10, os zeros estão à esquerda do algarismo 1. Então, deslocaremos a vírgula para a esquerda. E quantas casinhas a vírgula será deslocada para a esquerda vai ser igual à quantidade de zeros que estão à esquerda do algarismo 1. Neste caso, deslocaremos apenas uma única casinha, que aqui só tem um zero. Vou escrever o número decimal, 10,5, e deslocaremos a vírgula uma casinha para a esquerda. Ele ficará entre o número 1 e o número 0. Então, vou reescrever aqui, 1, 0, 5, e a vírgula ficará bem aqui. Desloquei a vírgula, uma casinha, para a esquerda. A resposta da questão número 7 é 1 inteiro e 5 centésimos. Questão número 8. 2,7 vezes 0,01. A potência de 10 tem os zeros à esquerda do algarismo 1. Então, vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Vou escrever o número decimal, 2,7. E vou acrescentar alguns zeros à direita da parte decimal e à esquerda da parte inteira. Você pode acrescentar quantos zeros você quiser, não vai influenciar no resultado. Quantas casinhas a vírgula será deslocada para a esquerda? Apenas duas casinhas, porque a potência de base 10 tem dois zeros. Então, ela vai andar aqui, uma, duas casinhas. Ela vai ficar entre esses dois zeros. Vou escrever o número aqui embaixo, 002,700, e vou colocar a vírgula entre os dois primeiros zeros. Agora, vamos cancelar os zeros que estão mais à direita da parte decimal e os zeros que estão à esquerda da parte inteira. Os zeros que estão à direita da parte decimal são esses dois que estão na extremidade. E à esquerda da parte inteira não tem nenhum, porque antes da vírgula você tem que ter um algarismo, e aqui eu tenho apenas um único zero. Você não pode cortar ele. Este zero representa que o número não tem parte inteira, apenas decimal. A resposta da questão número 8 é 27 milésimos. Quando a parte inteira é igual a zero, a gente não lê ela. Vou colocar aqui as ordens: unidade, décimo, centésimo, milésimo. Então, você vai ler a parte decimal, que é o número 27, e o nome da última ordem, que é a ordem dos milésimos. O nome deste número é 27 milésimos. Questão número 9. 5.783 vezes 0,001. Novamente, a vírgula será deslocada para a esquerda, porque os zeros da potência de base 10 estão à esquerda do algarismo 1. Vou escrever o número aqui embaixo, 5.783. Como ele não tem vírgula, eu posso colocar uma vírgula e acrescentar um zero.
Isso não altera o resultado. Zeros à direita depois da vírgula são desconsiderados. Neste exercício, não é necessário acrescentar mais zeros, mas eu vou colocar um antes da parte inteira para te ensinar a cancelar os zeros que estiverem em excesso no resultado. A vírgula será deslocada para a esquerda e quantas casinhas ela será deslocada? 3 casinhas, porque aqui tem 3 zeros na potência de base 10. Vamos deslocar a vírgula. Ela vai andar 1, 2, 3 casinhas. Então, ela vai ficar entre o 5 e o 7. Vamos reescrever o número. 0, 5, 7, 8, 3, 0. Ela ficará entre o 5 e o 7, bem aqui. Vou cancelar os zeros que não interferem no resultado, que são os zeros que estão mais à direita da parte decimal e os zeros que estão à esquerda da parte inteira. À direita da parte decimal temos este zero e à esquerda da parte inteira temos este zero. A resposta da questão número 9 é 5 inteiros e 783 milésimos. Caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que tenha gostado desta aula. Tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau!